pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar a saída de praia ou vestido, caso você coloque forro, super fácil, econômica e rápida de se confeccionar, usando o fio Barroco 4. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para fazer a saída de praia, eu vou usar o Barroco Natural 4, apenas um novelo e agulha para crochê número 3,5. Como eu mostrei para vocês aí na lista de materiais, vamos usar apenas um novelo do Barroco Natural. Então, essa saída de praia é bem econômica. E isso até o tamanho GG, dependendo aí da altura da pessoa. Aqui no tamanho P, eu usei meio novelo do Barroco Natural 4 para vocês terem ideia de como rende super bem. E claro que os materiais você já sabe que encontra na loja Mega Armarinho, que é o seu armarinho online. E para fazer a sua compra é fácil, rápido e você recebe aí na sua casa. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho para que você possa conhecer a loja e conferir todas as novidades. Agora sim, vamos dar início à nossa aula e conferir a tabela de tamanhos do tamanho P ao tamanho GG. Bem, pessoal, antes de começar a nossa aula, eu vou passar a tabela de tamanhos do tamanho P ao tamanho GG. Aqui, o nosso vestido, se colocar forro, ou saída de praia, confeccionada com o Barroco 4. Confira, então, o primeiro tamanho, que é o tamanho P, que é o confeccionado na aula. Bem, o que muda de tamanho para tamanho? É só a parte do bojo e da alça. O restante continua tudo igual. A parte de baixo, os pontos, você só vai ter que ver as medidas, caso seja para você medir em você mesma ou tirar as medidas da pessoa que você vai fazer para dar de presente ou a sua cliente, porque algumas pessoas têm o tronco mais comprido, outras pessoas são mais altas, outras mais gordinhas. Então, tanto a medida como eu vou passar aqui para vocês da largura da saída, quanto do comprimento vai variar de pessoa para pessoa. Então, vou falar as medidas no tamanho P, que é essa confeccionada na aula. Faremos 4 carreiras de alça e vamos trabalhar até completar 5 leques no bojo, unindo e continuando a parte de baixo da mesma forma. Fiz aqui no bojo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras para depois iniciar a primeira carreira da parte de baixo da saída. Então, essas foram as medidas para o tamanho P. No tamanho M, faremos 4 carreiras de alça e vamos trabalhar até concluir aqui no bojo 7 leques. E aqui, na parte da base do busto, vamos trabalhar por 8 carreiras. Para o tamanho G, vamos trabalhar 5 carreiras de alça. No bojo, trabalhar até concluir os 9 leques e faremos de base no busto 10 carreiras no total. No tamanho GG, faremos de alça 6 carreiras, vamos trabalhar até chegar aqui em 11 leques na parte do bojo. E na parte aqui do busto, descendo, faremos 12 carreiras até mudar o desenho do ponto. Lembrando que vamos variar o comprimento de acordo com a altura da pessoa. A melhor coisa é tirar as medidas. Saída de praia, geralmente até o tornozelo. Inicio pela alça,
onde faço 4 correntinhas. Volto na primeira correntinha das 4 e faço um ponto alto. Mais uma vez na primeira correntinha das 4 e faço mais um ponto alto. Fiquei com um bloco com 3 pontos altos, contando as correntinhas iniciais como um ponto. Agora, faço 2 correntes de separação, volto nessa primeira correntinha e faço mais uma vez 3 pontos altos. Então, fiquei com outro bloco com 3 pontos altos. Temos aqui o primeiro leque, 3 altos, 2 correntes e 3 altos. Agora, eu viro o meu trabalho, caminho com pontos baixíssimos até ficar no espaço das correntes e inicio novamente o leque. Faço as 3 correntes que eu conto como um ponto e aqui dentro do espaço de correntes trabalho até completar os 3 pontos. Faço 2 correntinhas e no mesmo espaço trabalho mais 3 pontos altos. Então, tenho a segunda carreira da alça já finalizada. 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Viro o meu trabalho, caminho com pontos baixíssimos até chegar ao centro do leque, no espaço das correntinhas, onde inicio tudo novamente. 3 correntes, mais 2 pontos altos até completar os 3. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Dessa forma, eu caminho até completar 4 carreiras no total. Depois que eu terminei essas 4 carreiras, eu vou começar a expansão do bojo. Então, eu viro o meu trabalho e, mais uma vez, caminho com pontos baixíssimos até chegar ao centro do leque. Chegando no espaço de correntes, eu trabalho 3 correntes, mais 2 pontos, formei o primeiro bloco com 3 pontos altos. 2 correntes, mais 3 pontos, formei o segundo bloco com 3 pontos altos. 2 correntes e mais 3 pontos altos. Ficaremos com 3 blocos com 3 pontos altos cada. Agora, em cima desses 3 blocos, vamos formar mais uma vez 2 leques no espaço de correntinhas que temos. Então, 2, onde formaremos os leques. Venho, caminho com ponto baixíssimo até chegar ao espaço das primeiras correntes, onde eu subo 3 correntinhas e caminho trabalhando até completar os 3 pontos. 2 correntes, mais uma vez, 3 pontos. Venho no próximo espaço de correntinhas e também trabalho o leque, fazendo 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Igual fizemos aqui desse lado, faremos agora na próxima abertura de correntes. Após finalizar os 2 leques, viro o meu trabalho, caminho até o centro do primeiro leque, fazendo os pontos baixíssimos, e aqui eu já trabalho leque sobre leque, fazendo os 3 altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Entre um leque e outro aqui na parte central, também nesse espaço, ó, entre um e outro, eu passo a agulha e faço um ponto alto de expansão.
e faço. Trabalhei o ponto de expansão e depois do ponto alto de expansão já fiz um leque sobre o último leque de base. Viro o meu trabalho, mais uma vez caminho com pontos baixíssimos até ficar no centro do primeiro leque, onde trabalho leque sobre leque de base, fazendo os 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Teremos agora 2 carreiras com 3 leques, sendo que a base dessa primeira carreira no leque central é o ponto alto de expansão. Então, sobre esse ponto alto, eu faço 3 pontos altos juntos, 2 correntes, volto nesse mesmo ponto e faço mais 3 pontos altos. Depois disso, trabalho leque sobre leque, no último leque de base, ficando com 3 leques. Viro o meu trabalho e faço uma carreira trabalhando leque sobre leque, onde ficaremos com 2 carreiras com 3 leques cada. Já trabalhei as 2 carreiras com 3 leques cada, fazendo leque sobre leque na segunda carreira de 3. Agora eu trabalho fazendo mais uma vez a expansão para abrir o bojo. Sobre o primeiro leque, eu também faço leque sobre leque, 3 altos, 2 correntes e 3 altos. Entre o primeiro e o segundo leque, eu faço o ponto alto de expansão da carreira. Sobre o segundo leque, faço leque sobre leque, 3 altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Entre o segundo e o terceiro leque, faço mais uma vez o ponto de extensão da carreira. Faço um ponto alto e depois leque sobre leque no último leque de base. E dessa forma vamos finalizar a carreira, virar o trabalho e já iniciar a próxima. Terminei a carreira, viro o meu trabalho, caminho até o centro do primeiro leque, onde eu faço leque sobre leque, fazendo os 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Logo a seguir, teremos o ponto alto de expansão. E sobre esse ponto na carreira de base, eu trabalho um leque, fazendo os 3 altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos nesse mesmo ponto de base. Logo a seguir, teremos o leque, onde eu trabalho leque sobre leque. No ponto alto, eu faço mais um leque e no último leque de base, mais um leque, onde ficaremos com 5 leques formando essa carreira. Aqui eu já adiantei, onde depois da carreira de expansão, fizemos a carreira de nivelamento, ficando com os 5 leques. Um leque sobre o primeiro ponto de expansão, outro leque sobre o último, onde tínhamos 3 leques, ficamos agora com 5. E na última carreira, eu voltei trabalhando leque sobre leque de base, ficando no total com 5 leques. Já cortei o fio, deixei aqui só pré-arrematado para arrematarmos tudo no final. E agora temos que fazer mais 3 partes exatamente iguais a essa. Essas partes vão formar, então, a parte de cima da saída de praia, a alça, início do bojo e depois a parte de baixo, o corpo.
Faremos então as 4 partes. Na quarta parte eu não corto o fio, porque a partir dali, onde eu termino a quarta parte, já começo a união das outras 3 até formar a base na parte de cima da saída de praia. Tem aqui as 4 partes finalizadas, sendo que a última parte eu não cortei o fio. Nessa última parte, eu viro o meu trabalho e vou trabalhar aqui leque sobre leque. Eu faço aqui o último leque. Viro o trabalho e trabalho a carreira voltando, fazendo leque sobre leque. Porque ao final dessa carreira, essa carreira já que é a carreira de união, ao final, chegando no último leque, eu já vou pegar a outra parte para fazer a união das 2 primeiras. Percorri leque sobre leque até chegar ao último da carreira. Aqui eu já deixo o arremate da carreira virado aqui para a parte que eu terminei. Venho e já faço um leque dentro do primeiro leque de base dessa segunda parte. 3 altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos dentro do primeiro leque, ficando leque sobre leque de base. Agora eu caminho fazendo leque sobre leque até chegar ao último, onde eu pego a próxima parte, olha só que já fiquei com ela unida. A partir daqui, depois, vamos descer o corpo, depois das 4 unidas. E também depois de finalizada a parte do corpo, a saia do vestido, da saída de praia, vamos fazer um acabamento em volta do decote e também da cava. Então, eu vou unir até chegar à quarta parte, volto para fechar a carreira e já dizer como vamos prosseguir no corpo da saída. Já fiz a união das 4 partes, agora eu faço o fechamento da carreira, unindo a última, a primeira que fizemos. Então, conto lá das 3 correntinhas iniciais e na terceira fecho com baixíssimo. Agora, virando aqui, temos, ó, as alças, que depois vamos unir no final, e a base se formando. Depois disso, eu trabalho agora vindo com baixíssimos até o centro do primeiro leque. E mais uma vez, trabalho leque sobre leque, fazendo os 3 altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Dessa forma, eu trabalho fazendo leque sobre leque, aqui, por mais 5 carreiras. A carreira que vamos trabalhar agora e ainda mais 4. Então, faço leque sobre leque em volta de toda a carreira. Finalizo com ponto baixíssimo, caminho com baixíssimos até o centro do primeiro leque, como fizemos agora, e continuo por toda a carreira leque sobre leque. Quando eu completar essas 5 carreiras, volto para mudar o desenho do ponto. Já finalizei as 6 carreiras de base trabalhadas no leque. Então, olha lá a parte de cima e aqui a base. Agora, vamos mudar o desenho do ponto para começar a trabalhar a parte de baixo da saída. Já caminhei com pontos baixíssimos até o centro do leque. Faço 3 correntinhas que eu conto como um ponto e mais 2 para vira. No mesmo espaço, eu faço um ponto alto. Faço 4 correntes de separação e no próximo espaço também trabalho um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. 4 correntes de separação e mais uma vez um ponto alto.
2 correntes e um ponto alto. E dessa forma, eu trabalho em volta de toda a carreira. Finalizei a carreira e já iniciei a próxima, agora trabalhando novamente com o leque, como já havíamos feito aqui na parte do busto, trabalhando os 3 altos, 2 correntes e 3 altos no espaço de correntinhas dos pontos V's. Não faço correntinhas entre eles, e dessa forma eu trabalho toda a carreira. Depois eu vou dar continuidade seguindo esse mesmo processo, fazendo uma carreira vazada com os V's separados por 4 correntes e uma carreira de leques, uma de V's, uma de leque. Vou trabalhar um pedaço aqui para vocês verem como fica o desenho do ponto e depois damos continuidade até terminar toda a base. Aqui eu já caminhei por algumas carreiras, como vocês podem ver, olha como fica bonito o ponto. Depois de caminhar aqui por algumas carreiras, eu vou trabalhar agora até completar 21 carreiras no total aqui no meu comprimento escolhido. Essa base aqui, ela pode ir até um pouco abaixo do quadril, e até aí mais ou menos uns 4 dedos acima do joelho, não mais longa que isso, porque como ela está não justa, mas está assim num formato tubinho, então 4 dedos acima do joelho já seria bacana para começar a abertura, a fenda tanto de um lado quanto do outro, para que não atrapalhe a mobilidade, que não atrapalhe andar, todo o conforto mesmo da saída de praia. E para quem quer uma abertura, uma fenda mais longa, logo abaixo do quadril, também é bem bacana, por ser uma saída de praia, então fica bem legal. Bem, agora então caminho até completar as 21 carreiras e volto para darmos início nessa parte de divisão, fazendo uma parte e outra, deixando a abertura dos lados. Já trabalhei completando as 21 carreiras. Você vai trabalhar até o comprimento desejado para a fenda. Agora, a partir aqui da primeira carreira, eu já trabalho um baixíssimo, venho no centro e faço essa carreira trabalhando os leques. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. E já venho para o centro do próximo V, fazendo o leque novamente. Então, até aqui, tudo igual. Só que vamos trabalhar por 10 leques, eu tenho 20 no total, então, 20 pontos V's, e eu vou trabalhar a base aqui 10 leques. Quando eu completar os 10, eu volto, pois vamos trabalhar em carreiras de vai e vem, até chegar mais ou menos na altura do tornozelo. Então, agora eu vou chegar aqui nos 10 e volto para dar continuidade. Finalizei os 10 leques, agora eu viro o meu trabalho, faço aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Por quê? Eu preciso dar um formato reto aqui nessa lateral. Antes, vínhamos e trabalhávamos o V aqui dentro. Agora, eu faço as 5 correntes, como se eu estivesse fazendo aqui, trabalhando a lateral da carreira. E aí, sim, trabalho o meu ponto V, um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto, 4 correntinhas de espaço, e mais uma vez, trabalho o ponto V, um ponto V para cada leque, separados por 4 correntinhas. Cheguei aqui ao final da carreira, faço 1, 2 correntinhas e no último ponto faço um ponto alto. Agora, eu viro o meu trabalho, faço 3 correntes para deixar essa parte reta
e já venho trabalhando leque sobre leque, fazendo os 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, até chegar ao final. Leque sobre leque, aqui leque sobre o V, né? Um para cada V de base, como já havíamos feito em toda a base da saída. Quando eu chegar aqui no último leque, eu faço o leque aqui dentro, conto 1, 2, 3 e na terceira correntinha faço um ponto alto. Viro o trabalho e inicio mais uma carreira, sempre prestando atenção como trabalhar as 5 correntinhas de início nos pontos V's e trabalhar 3 correntinhas no ponto leque. Por quê? Aí eu consigo ficar com a lateral reta e terminando sempre lá com 2 correntinhas e um ponto alto no V e só um ponto alto no leque. Então, olha só, aqui teremos a abertura e ele já fica com essa lateral reta. Agora eu trabalho aí pelo comprimento desejado, conforme a altura da pessoa, mais ou menos chegando ali no tornozelo, para que possamos arrematar essa parte e já trabalhar a outra. Aqui, depois da abertura, no início da fenda, eu percorri no meu 27 carreiras, por 27 carreiras. Depois de percorrer as 27 carreiras, eu cortei o fio, deixei ele aqui pré-arrematado, porque agora eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz, com a mesma contagem dos 10 leques, iniciando do outro lado. Depois que eu percorrer mais 27 carreiras, vamos fazer o acabamento em volta de toda a base. Aqui já adiantei e terminei as 2 partes. Agora, de onde terminamos aqui, eu nem arremato o fio. Já vamos começar o acabamento subindo a fenda. Então, eu venho, trabalho 2 correntinhas, venho dentro do espaço, faço um ponto baixo. Sobre o ponto, eu trabalho um baixo, 2 correntinhas e fecho com ponto baixíssimo, formando um ponto picô. Venho dentro do espaço, trabalho 2 pontos baixos. Sobre o ponto, eu trabalho um baixo, 2 correntinhas e fecho com ponto baixíssimo, formando um ponto picô. Dentro do espaço, novamente, 2 pontos baixos e sobre o ponto, um ponto baixo com picô de 2 correntinhas. E dessa forma, eu percorro subindo aqui na parte da fenda e depois descendo do outro lado na parte da fenda. Quando eu chegar aqui embaixo, vamos trabalhar o barradinho de acabamento em uma parte para depois dar continuidade. Percorri o primeiro lado, subindo, e já desci aqui o outro lado da fenda. Lá no último ponto da carreira, fiz o picô e os 2 baixos, igual comecei lá do outro lado. Agora, eu faço 2 correntinhas, venho no terceiro ponto, faço um ponto alto, e dentro do espaço de correntes, eu faço mais 2 pontos. 3 correntinhas e fecho com um ponto picô. Faço 2 pontos e um ponto em cima do primeiro ponto do leque desse lado. Então, fiquei com um leque com 3 pontos altos, um picô com 3 correntinhas e 3 pontos altos. Agora, eu faço 3 correntes de separação, prendo com baixo entre um leque e outro, mais 3 correntes e venho ali no último ponto do leque desse lado antes das correntes. E dentro do espaço de correntinhas, eu trabalho até completar os 3 pontos. Faço 3 correntes,
fecho em forma de picô e aqui trabalho novamente os 3 pontos. 2 dentro do espaço de correntes e 1 sobre o leque desse lado. Então, mais uma vez, 3 pontos, picô com 3 correntinhas e mais 3 pontos. Separo com 3 correntes e prendo um ponto baixo entre um leque e outro. E assim eu continuo até chegar ao final aqui da carreira na parte de baixo. Na lateral, eu subo novamente a fenda, fazendo o mesmo trabalhado, já que fizemos do outro lado, com os pontos baixos e picôs, e depois desço novamente a fenda do outro lado da mesma forma. E na outra parte de baixo, eu também faço o mesmo barradinho que estamos iniciando aqui nessa parte. E dessa forma, vamos finalizar o acabamento na parte de baixo da saída. Depois, vamos para a parte de cima, fazendo o acabamento da cava e do decote. Depois de toda a parte em crochê da calcinha finalizada, eu queria mostrar para vocês o forro. Então, é esse forro bem fininho, ó, bem elástico. Eu geralmente compro esse begezinho, porque eu consigo usar na maioria das cores. E você pode procurar em lojas de malha, de tecido. Você procura mesmo como forro de biquíni ou segunda pele também. Eles falam bastante em segunda pele nesse tecido. Então, assim, eu não tenho dificuldades para encontrar, eu já perguntei em vários lugares, em várias partes aí do país, quando eu viajo, e sempre a gente encontra nas malharias, então não é muito difícil não, e é uma ótima opção, porque ele é elástico, ele é bem fininho e facilita a costura à mão. Ele também é um tecido que não desfia com facilidade, o que ajuda bastante quando a gente alinhava o tecido. Então, aqui, geralmente ele vem assim, ó, como se fosse um tubo, então vem duplo, e você abre o tecido, deixa só uma parte, e eu coloco a parte do crochê em cima. Aqui, eu geralmente risco com o giz de alfaiate em volta, né? Deixo ele bem certinho, coloco um alfinetinho de um lado, um do outro e corto, né? Risco com o giz de alfaiate em volta e corto assim na beiradinha do que eu risquei. Então, risquei, eu corto um pedacinho por dentro. Corto em volta, então ele vai ficar na mesma medida que o biquíni. E para colocar o forro, eu faço o mesmo tipo de costura que eu fiz no bojo. Então, uma costura que fica bem prática, a gente consegue fazer à mão mesmo, o que facilita bastante. Eu mesmo não tenho habilidade com máquina de costura, então eu consigo colocar os forros manualmente e não é muito difícil. A gente consegue fazer isso com facilidade. Depois do primeiro, segundo, a gente pega a prática e vai embora, tanto de cortar ele aqui na medida, quanto fazer a costura. Quando nós temos o biquíni com outro modelo, que é o modelo já fechado, então ele seria fechado aqui, o que eu faço? Eu deixo ele duplo, como ele vem. Aqui, ó. A parte dele dupla aqui. Então, eu deixo essa parte dupla. Venho com o fundo da calcinha aqui onde está duplo. E eu corto no tamanho da parte maior, que é a parte de trás da calcinha. Depois de cortar no tamanho da parte maior, eu venho e coloco o forro por dentro aqui e corto uma das partes no tamanho menor, porque daí eu tenho a medidinha, né? E corto no tamanho menor. Assim, já sai as duas partes ali, a hora que eu risco a parte menor,
que eu coloco assim por dentro, né? E risco a parte menor. Depois é só cortar a partezinha que sobrou, que a parte da frente é mais estreita, e a gente já fica com o forro prontinho também. Aqui, geralmente, eu coloco o forro só aqui na parte da calcinha mesmo, sem ser no cos. Então, ó, ele fica um triângulo na frente, um triângulo maior atrás, e depois é só alinhavar, como eu disse pra vocês, é só fazer a costurinha igual nós fizemos no bojo. E dessa forma, você terá, então, o seu biquíni forradinho. Aí, ele fica bem discreto mesmo, ó. Quando a gente trabalha com essa cor bege, facilita bastante, principalmente para quem faz para vender, porque não precisa ter muitas cores de forro. Olha só, no amarelo, então ele combina super bem. Inclusive nos biquínis industrializados, a maioria dos forros é assim, nessa cor begezinha. Acho que facilita também para a indústria deixar como padrão uma cor de forro, assim, a maioria deles, né? Tem alguns casos que a gente vê em outras cores também, mas a grande maioria é no bege. Bem, então agora vocês já sabem como colocar o forro, eu só vou fazer os acabamentos finais aqui e volto mostrando o biquíni já finalizado. Aqui eu já terminei o acabamento das duas partes e agora vamos para a parte de cima também fazendo o acabamento. Aqui eu ainda tenho a parte da alça que está sem união. Para fazer a união aqui, eu pego uma das pontinhas que sobraram, ou de um lado ou do outro, passo a agulha por dentro da correntinha inicial, onde iniciei os leques, olha lá, bem nesse espacinho central, e faço uma laçadinha. Volto com o fio pro lado avesso e já posso arrematar aqui, escondendo a pontinha. Aqui eu posso passar só uma vez mesmo, porque o Barroco 4 é um fio bem resistente, então você passando, dando a laçadinha, arrematando, você não corre risco dele arrebentar. Caso queira, pode passar também a outra pontinha mais uma vez e também esconder o fiozinho. Vamos repetir o mesmo do outro lado. Aqui, depois da união, eu venho com o fio novamente, passo a agulha bem onde eu fiz a costura da parte da alça, prendo um baixo, faço duas correntes, volto nesse ponto baixo e faço um ponto alto. Venho na lateral da próxima carreira, entre o primeiro e o segundo ponto, prendo um ponto baixo. Faço duas correntinhas, volto nesse ponto baixo e faço um ponto alto. Venho na lateral da próxima carreira, entre o primeiro e o segundo ponto, passo a agulha e vou repetindo o mesmo processo, até chegar aqui na parte central. Então, eu tenho essa carreira que já está unida, eu vou parar dois biquinhos antes aqui, ó, do leque, né, na parte do leque. Dois antes, então eu paro e volto fazendo a passagem dessa parte central e depois dando continuidade ao acabamento. Aqui na parte central, eu já tenho a ponta dos dois leques sobrando, então eu venho aqui nesse penúltimo, prendo um ponto baixo. Faço uma corrente, duas laçadinhas na agulha, venho no último e faço um ponto alto duplo. 3 laçadinhas na agulha e bem na união central de um leque e outro, eu passo a agulha e faço um ponto alto triplo. 2 laçadinhas na agulha, venho no primeiro desse lado e trabalho um ponto alto duplo. Faço uma corrente e aqui no segundo já começo a trabalhar o acabamento novamente. Um baixo, 2 correntinhas e um ponto alto.
Agora eu sigo fazendo essa mesma contagem por toda a extensão até dar a volta, chegando lá no primeiro biquinho de acabamento que fizemos no ombro. Essa parte do acabamento eu só faço na parte da frente. Quando eu chegar na parte das costas, eu venho caminhando com os biquinhos até chegar aqui a parte central, faço um baixo e já venho subindo os biquinhos de acabamento. Então, parte de trás fica com o decote maior, mais aberto mesmo. Eu vou terminar e vou mostrar como fazer o acabamento na parte da cava. Aqui a parte da frente, já havia mostrado para vocês. A parte de trás, que desço até a união dos leques e depois subo novamente fazendo o mesmo acabamento. E aqui eu já fiz desse lado o acabamento de uma das cavas. Então, eu venho aqui, ó, vou explicar para vocês como eu fiz. A mesma contagem, fazendo um ponto baixo, 2 correntes e um ponto alto na lateral de cada uma das carreiras. Quando eu chego aqui embaixo do braço, eu faço igual a parte de trás. Faço o biquinho e prendo na união de um leque e outro com um ponto baixo. E já subo trabalhando em seguida os biquinhos também. Um baixo, 2 correntes e um ponto alto. Um baixo, 2 correntes e um ponto alto, toda a volta. Agora, eu repito o mesmo do outro lado, depois é só cortar os fiozinhos, arrematar e voltar mostrando a peça já finalizada. Depois de finalizar o acabamento aqui na parte de cima da saída e também na parte de baixo, como eu já mostrei para vocês, nós finalizamos a aula de hoje, como vocês puderam conferir aí nas fotos. Bem, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!